Nasci em maio, o mês das rosas, disse. Talvez por isso eu fiz da rosa a minha flor, um símbolo, uma espécie de bandeira para mim mesmo. E todos os anos, quando chegava o mês de maio, mais exatamente no dia 12 de maio, às 10h15 da manhã, que foi a hora em que eu nasci, a minha mãe abria a porta do meu quarto, acordava-me com um beijo e colocava-me na jarra um ramo de rosas vermelhas, sem palavras. Só as suas mãos, compondo as rosas, oficiavam nesse estranho silêncio cheio de ritos e ternura. Nesse tempo o sol nascia exatamente no meu quarto. Eu abri a janela. Em frente ao largo, a velha árvore do Largo dos Ciganos. É curioso, começa assim o poema em que eu falo desse tempo. Quando chegava o mês de maio, eu abria a janela e ficava a ver desse cheiro a fogueiras, carroças e ciganos. E respirava o ar de todas as viagens da minha janela, capital do mundo, debruçado sobre o largo, onde começavam todos os caminhos. E tudo estava certo nesse tempo. Ou pelo menos nada tinha o sabor do irremediável. Nem mesmo a morte de minha tia. Por muito tempo ela ficou nos retratos e no jardim, mordendo a sombra das magnólias, andando pela casa nos pequenos ruídos do dia-a-dia, até que, pouco a pouco, se foi confundindo com as muitas ausências que vinham sentar-se na cadeira onde antes minha tia se sentava. E eu dormia coisado sobre a eternidade, como se tudo estivesse certo para sempre. Eu dormia com muitos olhos, muitos gestos vigilantes sobre o meu sono. Por vezes tinha pesadelos, acordava, inquieto, a meio da noite, qualquer coisa parecia querer despedaçar-se e então chamava: Mãe! E logo essa voz tão calma entrava dentro de mim. Mandava embora os fantasmas. E era de novo o meu quarto, a doce quentura da minha casa, no ciclo da vida. Não havia polícia nesse tempo, ninguém roubava a tranquilidade do meu sono, ninguém viria à meio da noite para me levar, porque bastava eu chamar: Mãe! E logo uma voz, tão calma, mandava embora os fantasmas. E era a paz nesse tempo, em que todos os anos, quando chegava o mês de maio, mais exatamente o dia 12 de maio, às 10h15 da manhã, a minha mãe abria a porta do meu quarto e colocava, religiosamente, um ramo de rosas vermelhas sobre a minha vida. Nesse tempo em que dormis, acordares, nascer, crescer, viver, morrer, era um rito, no rito das estações. Em maio de 1963 eu estava na cadeia. Por vezes, a meio da noite, um grito abalava as traves da minha cabeça, tirei mesmo da minha vida. E eu acordava suando o grito, como se um rato, talvez medo, me rompesse o estômago. E era inútil chamar. Onde ficara essa voz que antes vinha repor o sono no seu lugar, repondo a paz dentro de mim? E as manhãs penduradas no mês de maio, onde acordar era uma festa? Onde ficara a ternura? Onde ficara a minha vida? Em maio de 1963 eu estava na cadeia, dormia como direi, acordado sobre cada minuto. Tinha aprendido o irremediável,
Alguma coisa dentro de mim se despedaçara para sempre. Para sempre. O que quer dizer para sempre? Era inútil chamar. Tinha aprendido fisicamente a solidão. Embora na cela do lado alguém batendo com os dedos na parede me dissesse, como se fosse a voz longínqua do meu povo: coragem! Eu estava pela primeira vez fisicamente só, dentro do meu sono povoado por esse grito que estalava por vezes atrás da minha cabeça, onde essa voz me mandava embora os fantasmas. E era terrível essa manhã, essa realidade branca e gelada, toda feita de paredes, grades, perguntas, gritos, mesmo que na sala do lado alguém pequeno, com os dedos na parede, me dissesse bom dia. Era terrível rodar nessa estreita paisagem, com 7 passos de comprimento por 7 de largura, tão hostil, tão dolorosa como as regiões dos adeus. Porque recordar era ter a certeza de que a realidade não desmentiria o pesadelo. Mesmo que os meus dedos batendo na parede transmitissem notícias de um homem que podia responder bom dia, de cabeça erguida. Era horrível acordar no mês de maio, com a certeza de que no dia 12 a minha mãe não entraria pelo meu quarto, deixando-me na fronte um beijo e rosas vermelhas sobre os meus 27 anos. Talvez seja preciso renunciar à felicidade para conquistar a felicidade. Eu estava na cadeia em maio de 1963. Tinha aprendido a solidão. Tinha aprendido que se pode gritar com todas as nossas forças quando se acorda à meia da noite, com um grito na cabeça e um rapto, talvez o medo, roendo-nos o estômago que ninguém virá repor a paz entre nós. E então é a altura de saber se as traves mestras do homem resistirão, pois só a tua voz, amigo, responderá ao teu apelo angustiado e rouco. Só a voz do teu povo dentro de ti, na tua voz, se alguma vez ouviste gritar um homem torturado na noite. E nessa hora, a mais solitária das horas, se conseguires cerrar os dentes, dar um murro na parede, acender um cigarro, se conseguires vencer esse encontro com a solidão no mais fundo de ti próprio, com que alegria, com que extrema alegria. Na manhã seguinte, tu responderás bom dia, mesmo que seja terrível acordar no mês de maio, nessa estreita paisagem gelada e branca com 7 passos de comprimento por 7 de largura. É certo que se podem escolher outros caminhos, mas poderia eu ter escolhido outro caminho? Acaso eu poderia dormir descansado onde quer que estivesse, sabendo que alguns na noite há homens que batem, há homens que gritam? Os fantasmas tinham entrado no meu sono, invadiram a minha casa no sino da ternura. Os fantasmas eram donos do país. E se eles viessem de repente, a meio da noite, e eu chamasse mãe? A voz tão calma de minha mãe já nada podia contra eles. Era um trabalho para mim, uma tarefa para todos aqueles que não podem suportar a sujeição. Eu nunca pude suportar a sujeição. Acaso
Poderia ter escolhido outro caminho. Por isso, em maio de 1963, eu estava na cadeia. Isto é, de certo modo, eu estava no meu posto. No dia 12, não acordei com o beijo da minha mãe. Porém, nessa manhã, não posso dizer ao certo porque não tinha relógio, mas talvez, quem sabe, às 10h15, que foi a hora em que eu nasci. O carcereiro abriu a porta e entregou-me, já aberta, uma carta de comunhão. E ao desdobrar as folhas que vinham dentro do subscrito violado, a pétala vermelha de uma rosa vermelha caiu como uma lágrima de sangue no chão da minha cela. Este texto foi escrito por Manuel Alegre, publicado em 1965. E será tudo menos ficção. Passamos por